Apocalipse capítulo 10, versos 1 a 11, minha versão Almeida século 21, diz assim a palavra do Senhor. Então vi outro anjo, forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, dizendo, como um leão que ruge, quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarda o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O anjo que envia em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu, e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e que criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo, vai e pega o livro aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu, pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho na mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetizeis outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Até aí. Existe muito mistério em torno desse livrinho que nós estamos lendo no capítulo de número 10. Se há alguma coisa que nos chama a atenção no capítulo de número 10, é esse livrinho. Isso porque nós não sabemos o nome do livro, nós não sabemos a capa do livro, e nem muito menos a informação a respeito do conteúdo do livro. É um livro que nós não conhecemos a capa, não conhecemos o título e não conhecemos o seu conteúdo. Isso nos traz uma sensação de mistério. Mas ao nos debruçarmos com esse texto, a gente vai perceber que ele nos diz mais do que aquilo que aparenta dizer. Que aquilo que se diz que é mistério não é tão misterioso assim. João recebe esse livrinho. João, o profeta, o apóstolo do Senhor, que recebeu uma tonelada de revelações até agora. Revelações essas pesadíssimas, que falam a respeito do futuro do mundo, que versam a respeito do cuidado de Deus para com a sua igreja, e que, como Criador, não tolera a idolatria. O capítulo de número 10, ele é meio que um parênteses, ele é meio que a próxima ação, um espaço de tempo para que João se recobre e Deus diga para ele, olha, continue profetizando. Ainda existe muito a ser dito. Recobre-se, recomponha, porque eu vou te usar. Nós vamos perceber as características desse livrinho. Esse livrinho, acredito eu, é um livro que Deus quer que todo mundo coma. Que eu e você se alimente desse livrinho, do seu rico conteúdo, a fim de que profetizemos em nossos círculos sociais, famílias, amigos, parentes, quem tiver ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos dê ânimo para essa árdua tarefa. Essa é a minha oração. Capítulo de número 10, verso 1 de Apocalipse. Então eu vi outro anjo forte, porque já tinha visto uma dúzia, que descia do céu. Vestido por cima de sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol,
e seus pés como colunas de fogo. Que imagem, não? Um rosto resplandecente como o sol, pés como colunas de fogo. Ele desce, é um anjo forte, e na sua cabeça existe um arco-íris. Arco-íris. Fenômeno mais que fundamental para nós reformados, e reformados pactuais. Porque o arco-íris não é o símbolo do movimento LGBTQI+, não é o símbolo desse movimento. O arco-íris sempre foi e sempre será a aliança que Deus fez entre ele e os homens, que não destruiria novamente a terra com água. Mas ele não falou nada sobre o fogo. O arco-íris, em resumo, é um sinal da graça e da misericórdia do Senhor. E isso indica um pouco sobre esse livrinho. Porque se esse anjo é o mensageiro que entrega esse livrinho, as suas características também devem remeter ao conteúdo do livro, ao que é o livro, ao que significa esse livro. E o anjo tem essa aliança em sua cabeça. Esse livro versa sobre a misericórdia e a graça de Deus. E é por isso que é doce na boca. Porque fala a respeito da bondade do nosso Deus, da misericórdia do nosso Senhor. E quando a gente olha o livro de Apocalipse, meus irmãos, a gente contrasta, a gente comprova a misericórdia e a bondade do Senhor. Deus, ele honrou a sua igreja. Deus preservou a sua igreja. Deus está poupando a sua igreja para um encontro eterno nos céus. Deus não deixou que a igreja tivesse sofrimento sobre sofrimento. E ele só foi até onde Deus delimitou. Esse é o nosso Deus. Um Deus de graça e de misericórdia para com os seus. É um pouco do conteúdo desse livro. Existe graça e misericórdia na sua vida? Existe uma anedota que ela não deixa de ser muito real. Um menininho chamava um senhor todos os domingos para ir à igreja. Ele chegava um pouco mais cedo na casa do senhor, tocava a campainha e eis que o senhor aparecia, vizinho dele. Ele dizia, vamos comigo para a igreja hoje? E o senhor falou, não dá, eu estou lendo um livro. E quando eu terminar de ler esse livro, eu vou para a sua igreja. E no domingo seguinte, o menino tocou a campainha e disse, o senhor já terminou de ler o livro? Ele falou, eu ainda não terminei, mas assim que eu terminar, eu vou na sua igreja, pode deixar. E assim foi, domingo após domingo. Eis que a persistência do garoto teve resultado. E um domingo ele tocou a campainha e disse, vamos comigo para a igreja hoje? O senhor já terminou de ler o livro? E eis que o senhor responde, sim, eu já terminei. Eu vou pegar o meu casaco e eu vou te acompanhar até a igreja hoje. E assim foi. O senhor foi lá dentro, pegou o seu casaco, fechou a porta e o menininho e ele foram andando até a igreja. Por curiosidade, o garotinho perguntou, qual é o nome do livro que o senhor estava lendo? Ah, eu estava lendo A Sua Vida. Esse é o livro que eu estava lendo. Eu estava lendo a sua vida. Eu estava lendo os seus atos de bondade. Eu estava vendo a sua persistência, a sua paciência, o seu sorriso no trato comigo. O livro que eu estava lendo é a sua vida. De uma forma figurada, todos nós somos um livro. Os ímpios muitas vezes não têm interesse na Bíblia. Ou não entendem a Bíblia. Se lembram daquele eunuco etíope que estava caminhando, estava numa charrete, numa cavalaria, e Filipe, o evangelista, pergunta, você entende o que está lendo? O que é que ele responde? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então os ímpios ou não entendem, ou eles não têm interesse pela Escritura, de modo que nós somos o acesso entre eles e o Evangelho. Se eles vão ler algum livro em primeiro momento, é a nossa vida.
E por mais que condutas não preguem, por mais que atos de bondade não se caracterizem, não sejam em si mesmo o Evangelho, eles nos ajudam a pregar o Evangelho, porque as pessoas vão perceber que aquilo que a gente vive é real. Vão perceber que a gente é um povo sem máscara, um povo sincero, um povo que, apesar de imperfeito, deseja com sinceridade, nas profundezas do seu coração, viver o Evangelho de Cristo. O que é que as pessoas estão lendo na sua vida? Esse livro chamado Sua Vida versa sobre o quê? Ele fala o quê? Ele cantarola ira? Por qualquer coisa você perde a paciência num trabalho? Isso não prega o Evangelho de Cristo. Ele versa sobre impaciência, indiferença, falta de amor para com o próximo. Isso não corrobora e não é nem sinal da proposta que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas atitudes, elas devem confirmar as nossas palavras. Senão, muitas vezes, nós teremos uma pregação inócua que não transmite a verdade que é o Evangelho de Cristo. Esse livro chamado Sua Vida, ele precisa falar a respeito da graça e da misericórdia do Senhor. Ele precisa falar a respeito de aliança, que é esse arco-íris. As pessoas precisam perceber que Deus está se desarmando, colocando o seu arco-íris, colocando o seu arco no alto, em sinal de desarme, porque senão ele estaria apontando. O arco-íris ele está se desarmando, ele está pendurando. E é isso que as pessoas precisam perceber. Que Deus no tempo e no dia que se chama hoje, chama todos os pecadores ao arrependimento, sem preço nenhum a pagar, para que eles possam ter uma nova vida em Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam perceber na sua vida. E sem graça e sem misericórdia, embebecida nas suas condutas, elas raramente perceberão. O que eu tenho visto, como minha experiência, é que quando a gente fica quietinho, tomando boas atitudes, vivendo o Evangelho, as pessoas vêm falar com a gente. Olha, como que é na sua igreja? Esses dias, não faz muito tempo, me perguntaram, você acredita em céu e inferno? Como que é? Me deu a deixa, todas as falas, para que eu pudesse pregar o Evangelho. E meus irmãos, eu posso garantir, a minha semana foi mais colorida. A minha semana foi mais colorida, como esse arco-íris. Porque eu fiquei feliz de poder ter compartilhado o Evangelho com uma pessoa que estava sedenta. Você quer ficar mais alegre? Cristão nasceu para compartilhar do Evangelho. A gente fica feliz quando a gente compartilha do Evangelho. Muito mais quando são pessoas sedentas. Mas, pastor, as pessoas não vêm até mim, não. As pessoas não virão. Irmãos, Pedro vai falar, fiquem, pois, atentos e sejam prudentes para responder a todos que peçam a esperança que há em vocês. Nós cumprimos o ID, nós vamos por todo mundo, mas as pessoas também vêm até nós pedir esperança da nossa fé. Interessante, não? Nós vamos e elas vêm até nós também. E quando elas chegarem, precisamos ter uma palavra pronta, embebecida na graça e na misericórdia do Senhor, como esse lindo arco-íris. Verso de número 2. O restante do verso de número 1 falam também a respeito do juízo, colunas de fogo, o rosto resplandecente, ele vem para julgar, as pessoas não podem resistir. Mas o verso de número 2 é o ponto máximo da nossa mensagem. E segurava na mão um livrinho aberto. Esse livro está aberto, esse livro está acessível, esse livro é para ser cumprido. Todos os povos podem lê-lo, todos os povos podem ter acesso, comprovar as suas verdades, perceber que suas profecias se cumprirão.
E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que maravilha. Esse é um anjo que faz devocional, não é? É um anjo que faz devocional. E faz no melhor lugar que há para se fazer devocional. Praia. Meu Deus do céu, que maravilha. Como é gostoso você acordar de manhã, se possível for, ir até a praia, caminhar até a praia, ver o nascer do sol e fazer o seu devocional. Criação, criatura, em contato com o Criador, não dá para ficar melhor do que isso. Mas é brincadeira, esse anjo não está fazendo devocional nenhum. Esse anjo ele está cumprindo uma profecia. Ele segura esse livrinho aberto, esse pequeno, grande livro. Não menospreze o tamanho do livro. Ele clama em alta voz com o livro aberto. Como um leão que ruge. Como um leão da tribo de Judá. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esse livro tem profecias. Esse livro está recheado de promessas. Esse livro mostra que algo está prestes a se cumprir e mudar a história do mundo. Do mundo. Não é só a sua história. Religião muda só a sua história. Mas o Evangelho muda a história do mundo. É por isso que esse anjo está com um pé nas águas, profundezas do mar, um pé na terra, confins da terra, o livro aberto, profetizando a toda a criação. O que está para ser dito aqui muda a história do mundo, transforma o planeta inteiro. O Evangelho é maravilhoso, ele transforma a sua vida, mas ele não para em você. Se você permitir que ele crie raízes a partir de você, você vai perceber que ele transforma a vida de muita gente. Dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus primos e, consequentemente, dos parentes deles e dos amigos deles, das pessoas que eles conhecem. Assim é o Evangelho, transforma a vida de um planeta inteiro. Esse anjo clama em alta voz, e vem raios, e vem trovões, e vem profecias pesadas. Verso 4, quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Por quê? Se Deus até agora pediu para que João escrevesse tudo e anotasse tudo, de modo que eu e você temos inclusive acesso ao conteúdo do que ele escreveu, por que é que Deus manda João recuar? Não, peraí, não escreve não, espera. Não é momento de escrever. Por quê? Porque se João escrevesse agora, ele não ia prestar atenção na conclusão. Se João escrevesse precipitadamente naquele momento, ele não ia saber qual é o final da história, ele ia se perder. Meus irmãos, eu entendo que é esse o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. Nós também temos um livro para obedecer. Nós também temos um livro para escutar. Esse livro se chama Bíblia. E é um pequeno, grande livro. E nesse livro do qual todos nós devemos nos submeter a todos os dias, está escrito a história das nossas vidas e a história do mundo. E a partir desse livro e de suas conclusões, que nós teremos conteúdo para pregar o Evangelho de Cristo para aqueles que necessitam. E muitas vezes a gente é precipitado. A gente lê apenas alguns versos da Escritura e continua a nossa vida. E na hora de pregar, a gente prega tudo errado. Muitos de vocês estão me olhando essa manhã e dizendo, pastor, eu estou disposto a pregar. Mas como que eu vou pregar? Eu preciso de alguma espécie de treinamento para que eu consiga sair e transmitir de verdade o Evangelho. Bem, o treinamento chegou, ele está aqui. Ele está aqui. Não é que a igreja não vai te equipar.
Não é que a igreja não vai te preparar, nós vamos. E se você já está inserido em um dos nossos grupos de discipulado, você percebe o nosso cuidado para te preparar para pregar o Evangelho de Cristo. Mas você também precisa descobrir esse livro. Você precisa caminhar urgentemente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, querer entender o que os evangelistas queriam dizer, as cartas de Paulo, o seu contexto, o significado, as conclusões, sem dar um passo maior do que a perna, sem tirar conclusões precipitadas. Ver primeiro aquilo que a Bíblia versa, ver primeiro aquilo que a Bíblia conclui, para que então você vá e pregue o Evangelho de Cristo. Escrever e falar aquilo que Deus disse é algo muito sério. De modo que até mesmo João, inspirado pelo Espírito Santo, infalível naquilo que escreve em nome dele, Deus também teve que pedir para ele dar uma recuada. Espera, não tira conclusões. Ouça primeiro a voz que está ressoando nos trovões. Ouça primeiro a voz que está ressoando em eco, para que o mundo escute, depois você escreve. Até João, esse grande evangelista, teve que ter cautela. Imagina você. Imagina você. Claro que você não vai passar uma vida inseguro, mas você precisa se debruçar nesse livro. Quantos problemas seus não desapareceriam se você ao menos se debruçasse nesse livro? 15 minutos ao dia. Essa semana eu fiz um devocional e o trecho do devocional que eu fiz me confrontou profundamente. De modo que eu tive que trocar aquilo que eu pensava para pensar como a Escritura. Que eu tive que abandonar as minhas conclusões para abraçar as conclusões de Deus. Isso é devocional. Eu não entendo, eu não consigo entender. Como as pessoas menosprezam esse grande livro que é a Escritura. E não fazem o seu devocional diário. E não se alimentam da espiritualidade de Deus todos os dias. Meus irmãos, nós somos o povo do livro. Nós fomos chamados a ler e a compreender, e a entender e a concluir para que o mundo seja transformado por intermédio da pregação do Evangelho. Como é que os ímpios entenderão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? E como os enviados vão poder enviar gente sem conteúdo? Gente que não se debruça para entender o Evangelho. Estudar e se aprofundar na Bíblia semanalmente não é uma tarefa somente do pastor. Não é só do ministro ou daquele que vai trazer uma mensagem para a igreja. É algo que precisa estar na nossa lista de prioridades. É algo que precisa estar no topo da nossa lista de afazeres todos os dias. E eu percebo que justo nos dias em que eu pulo o meu devocional matutino, em que eu não me prostro para ouvir a voz de Deus, e acontece comigo, às vezes eu pulo o meu devocional. De maneira vergonhosa, às vezes eu pulo o meu devocional. No decorrer do dia eu percebo que eu não tive um dia bom. Que eu fui precipitado, ansioso, preocupado demasiadamente. Coloquei os pés pelas mãos. Fiz tudo errado. Não fui diligente, não consegui responder como se devia. Fui pego desprevenido em uma dúzia de situações. Tudo porque não dei a atenção que esse livro merece. E esse livro merece a nossa atenção porque o seu autor é maravilhoso. Seu autor não erra. A Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor, porque o Espírito Santo está te ajudando a ler e a entender a Escritura. E apesar de ser fabuloso dessa forma, apesar de ser impressionante desse jeito, apesar da sua história ter sido marcada com sangue, homens e mulheres de Deus morreram
para que esse livro pudesse estar acessível para nós hoje. Apesar de tudo isso, nós não fazemos o nosso devocional, nós não nos posicionamos, nós não nos debruçamos e não me pergunte por que não fazemos uma tarefa tão grandiosa. Essa mensagem você vai poder aplicar amanhã, segunda-feira, logo no primeiro horário. Logo no primeiro horário, pense nisso. O anjo em que via em pé sobre o mar e a terra, verso de número 5, levantou a mão direita ao céu. Esse pequeno, grande livro que profetiza as nações. O anjo levantou a sua mão ao céu. Apontou a sua origem. Esse livro ele é divino. Esse livro vem de Deus. O autor é o próprio Deus. E as profecias estão se cumprindo. O livro que vem na horizontal para ter um efeito vertical sobre todas as nações. E nesse ponto fica cada vez mais semelhante com o livro que vocês estão segurando nas mãos. E ele jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, Deus, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, que não haveria mais demora. Uma das características desse livro é que a sua mensagem, ela é urgente. Não tem demora para as profecias que hão de se cumprir. E a mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é uma mensagem urgente. E um dia eu tinha o meu pai, e no outro dia eu já não tinha mais. O Apocalipse se cumprirá de uma vez, Cristo virá na força dos seus santos anjos, e entre as nuvens, e nós seremos levados com ele, ou nós iremos ao seu encontro antes, não importa. De um jeito ou de outro, seja a nossa vida, que é um sopro, seja Cristo voltando resplandecente, nós vamos ter um encontro com ele. E os seus amigos, e os seus primos, e os seus irmãos de sangue, nós teremos o encontro com ele e essa mensagem, ela é urgente, necessita ser pregada. Por que é que você não prega? Por que é que você não ora? Por que é que você não insiste? Perceba a paciência que Deus teve com esse mundo. Perceba a paciência que Deus teve com você. Te tirou de um lamaçal de pecado. Te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz para que você se tornasse um filho dele, uma filha dele. Observe a paciência, a longanimidade e amor do Senhor. É assim que a gente precisa agir com os nossos parentes também. Eu lembro que uma cristã um dia chegou para mim e falou, eu não entendo por que não se converte. Quando pregou para mim, eu fui logo me convertendo. Eu não sei por que não se converte. Às vezes, Deus também tem um decreto na sua vida para ver se você tem paciência o suficiente para ver Ele operando um milagre, para ver Ele salvando outros. Às vezes o problema não é o eleito que há de ser despertado, não. Às vezes o problema é você e Deus está trabalhando na sua paciência e na sua persistência. Eu lembro que comigo foi assim. Eu fiquei 3 anos tentando ver um jeito de pregar e pregando para o meu amigo. E ele fechado, agnóstico, não queria saber de religião. E um dia, na sacada do nosso trabalho, fluiu. Aconteceu. E ele, ímpio, eu disse ímpio, o Espírito Santo não habita dentro dele. Ele virou para mim e ele disse, eu acho que você deve ter orado muito por mim. Como que sabe? Como que a pessoa tem uma dimensão dessa, se Deus não revelar para ela? Você deve ter orado muito por mim para eu ficar aqui ouvindo você. E eu consegui pregar.
As pessoas, elas são armadas às nossas palavras, mas totalmente desarmadas às nossas orações. Elas não podem decidir não nos escutar, mas Deus escuta as nossas orações e trabalha no coração delas. Entenda isso. Não haverá mais demora, é uma mensagem urgente. Pregue hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pregue o quanto antes para os seus amigos, para os seus círculos sociais. Você não está na vida deles à toa. E se Deus te inseriu aí, é porque Ele tem um propósito para os seus familiares. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. O Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Amós, Daniel, os profetas. Todas as profecias de fim e de recomeço. O grande dia do juízo do Senhor finalmente chegaria. Está se cumprindo. Irmãos, vocês vão ver as profecias de Apocalipse. Nós estamos perto. Nós somos uma das últimas gerações. Não tem jeito. Vocês vão ver se cumprir profecia por profecia, palavra por palavra, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essa é a força desse livro. Essa é a força desse livro. O que é que diz o verso número 8? Aí João conversa com o anjo. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai, e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele respondeu: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. É a Bíblia. É a Bíblia. Mais especificamente do que a Bíblia, é o Evangelho. Esse livrinho que está nas mãos do anjo é o Evangelho. É as profecias se cumprindo. É o fato de que o homem caiu em Adão, Deus enviou o seu segundo Adão, Jesus Cristo, para que muitos fossem perdoados no seu nome, e então renovaria através dele céus e terra. Esse é o Evangelho. E é isso que João está comendo aqui. Mas por que o Evangelho ele é amargo no estômago e doce na boca? Você já comeu alguma coisa assim? Maravilhosa, o paladar, nossa, você se sente voando. Mas quando você come, quando você ingere, nossa, isso daqui não desceu bem. Puxa, isso daqui não está legal. Me deu azia, má digestão. É o Evangelho. Maravilhoso na boca, porque Deus colocou um novo cântico na sua boca. Esse é o Evangelho. Ele transformou a sua vida. Você foi alcançado, alcançada. Tudo aquilo que você vivia, você não quer viver mais. Todo pecado que você se banhava, você não quer banhar mais. Agora você já foi limpo pela água do Evangelho de Cristo. Mas ao mesmo tempo é amargo no estômago. Porque para os que se perdem é uma profecia amarga. Para os que se perdem é uma profecia terrível, que não desce bem, difícil de engolir. Irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus pode condenar muita gente que você ama? Já parou para pensar nisso? Deus pode condenar muita gente que você tem carinho e o fará de maneira justa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ainda que eu ame esse homem, ainda que eu nutra carinho por essa mulher, seja Deus verdadeiro e todo o resto mentiroso.
É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Para que os que receberem sintam esse sabor gostoso e doce em sua boca. Porque o Deus que colocou uma nova canção em nossas vidas, em nossa língua, também há de colocar uma nova canção na língua deles. Para que Deus não condene as pessoas que a gente ama. A gente muitas vezes confunde nosso amor com o amor de Deus. Não, Deus não vai condenar ele, sabe por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. E se eu amo, Deus o ama também. E não é assim. Não há que se confundir o teu amor com o amor de Deus. Deus manda que você ame. Ame a todos, indiscriminadamente. Porque você é tão miserável quanto eles. É por isso que Deus manda a gente amar a todos. Não é porque a gente é bom, porque a gente é melhor. É porque a gente é tão miserável em nossa pecaminosidade, em nossa depravação quanto o próximo. É por isso que nós devemos ao próximo nosso amor. A todos. Mas Deus não é obrigado a amar todos. Porque a natureza de Deus é santa. Deus tem $1 milhão em amor e Ele distribui o seu amor a quem Ele quiser. Por isso que a intercessão é interessante. Porque quando a gente vai interceder pelos nossos parentes, movidos pelo amor que nós temos por Ele, nós podemos dizer, Senhor, por favor, não condene. Eu o amo. Tenha misericórdia, Senhor. Não leve em conta esses pecados. Se está errado, é abominável diante de Ti, mas se o Senhor salvá-lo, se o Senhor salvá-la, ela será uma nova pessoa e não cairá mais nesses ilícitos, nesses pecados novamente. Senhor, tenha misericórdia, porque eu amo, eu tenho carinho. Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe, Senhor, salva a minha irmã, salva o meu irmão, Senhor, meu colega de trabalho, esse amigo do peito que eu tenho desde a infância e que é como se fosse irmão, como se fosse carne da minha carne e sangue do meu sangue, Senhor, tenha misericórdia deles. E é nessa sala amarga, que Deus quer te levar à chamada sala da intercessão. Para que, movido pelo amor que você sente por eles, você possa orar, interceder e continuar pregando. Eu não me sinto confiante quando eu vou pregar para alguém que eu não orei. Eu não me sinto. Mas eu fico tão confiante quando estou pregando para alguém que eu estou orando por tanto tempo. Essa é uma das armas que Deus nos deu, a oração. Senhor, honra a pregação do Teu Evangelho. Que ela salve, que o Senhor seja glorificado na salvação dessa pessoa. Eu me sinto confiante. Eu me vejo mais persuasivo, entendendo melhor as dúvidas daquela pessoa e conseguindo sanar com a clareza da palavra. Eu me percebo assim. É algo que vai além do natural. É poder de Deus em nós. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. A minha oração é, Senhor, embrulhe cada palavra minha com o poder do Santo Espírito, para que eu veja resultado e para que eu veja salvação. Irmão, posso falar uma coisa para você com toda a modéstia? Eu sei que tem gente que quer ver muito mais na vida e eu respeito. Não é pecado. Mas eu vou dizer algo a vocês com toda sinceridade. Se eu ver a salvação dos meus filhos e dos meus irmãos, eu já estou feliz, eu já estou contente. Deus pode me levar, eu já vi tudo. Há preço que paga, irmão. Aquela pessoa que estava perdida, adoentada no pecado, vivendo com você no céu por intermédio da pregação. Quanto vale uma alma? Mas para isso, nós precisamos fazer o movimento que João fez. Eu tenho certeza que quando João pegou o livro, a última coisa que ele pensou, a última coisa que passava na cabeça dele, é que o anjo ia falar para ele comer o livro. Quê? Come o livro. E ele comeu, tá? Literalmente, como se fosse
um sanduíche, um sandubão. Come esse livrinho. Comeu o livrinho? Come esse livrinho. E Deus está falando para vocês aqui essa manhã, coma esse livro. Coma o Evangelho. Não precisa comer mesmo, literalmente. Não precisa com garfo e faca comer. Mas ingira em seu espírito. Embebeça sua mente com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Que todos os seus pensamentos estejam cativos a Deus por intermédio do Evangelho. Porque se a gente quer ser efetivo em nossa pregação, nós precisamos estar com a palavra na ponta da nossa língua. Na ponta da nossa língua. Leia, estude e beba da palavra de Deus se você quer ter uma pregação eficaz. Se você quer que almas sejam salvas por intermédio da sua pregação. Coma o conteúdo desse livro, desse rico livro. Peguei o livro da mão do anjo. Sabe o que João fala? E eu comi. Eu ingeri. Realmente. Ele era doce como mel na minha boca. Mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. O Evangelho produz esse gosto agridoce. É doce, mas dá azia. É gostoso, mas não desce legal. Porque a gente sabe que é salvação, mas também é condenação. É regeneração e redenção, mas é também perdição eterna para aqueles que não recebem o Filho. Jesus Cristo não falou, eu sou um dos caminhos. Se ele tivesse falado que é um dos caminhos, aqueles que se curvam a Nossa Senhora também seriam salvos. Se ele tivesse falado que é um dos caminhos, aqueles que se encantam com os orixás também seriam salvos. Se ele tivesse falado que é um dos caminhos, aqueles que servem Buda e as outras religiões também seriam salvos. Mas ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho além de mim. Isso é o verdadeiro cristianismo. A raiz do protestantismo. A fé daqueles que são regenerados por Deus. Não fique na dúvida, meu irmão. Todos aqueles que estão fora de Cristo serão condenados. E é por isso que você ouviu hoje. Que você precisa fazer devocional todos os dias. Que essa mensagem ela é urgente. Que você vai ver as profecias se cumprindo. E que você precisa devorar esse livro. Por isso que você ouviu isso. Então me disseram, é necessário que profetizeis outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Vem cá, você acha que o apóstolo João não estava cansado? Ele já era idoso, avançado em idade, estava isolado em uma ilha, comia o que tinha, eu imagino. Profetizou durante 10 capítulos, vai saber quanto tempo durou isso. Tendo visões, revelações, fenômenos que ele mal podia explicar e esboçar. Cansaço emocional, psicológico, físico, toda a sorte que você pode imaginar. E Deus ainda fala para ele, olha, levanta, fica de pé, recobra as tuas forças, porque você ainda precisa profetizar mais. Essa é a vida do cristão. Quando a gente se pega cansado de pregar, Deus vem e nos levanta e diz, você precisa pregar mais. Vem o Espírito Santo dizendo, olha, recobra as tuas energias porque você precisa continuar falando a respeito da graça e da misericórdia reveladas na pessoa do Filho. Não se canse de pregar o Evangelho. Não se canse. Você é a única coisa que está entre a ira de Deus, de um Deus santo, e os teus parentes, e os teus amigos, e aqueles que te são próximos. Eu vim com dor no coração pregar essa mensagem essa manhã. Porque eu conheço as lutas de vocês. Todo mundo aqui, eu acho que já me disse, eu queria tanto que o meu pai se convertesse. A minha mãe se convertesse.
Meus irmãos, eu vejo a dor, eu vejo o sofrimento, eu vejo como essa mensagem ela desce amarga no estômago e como dá azia. Eu conheço vocês, gente. Eu sei. Mas Deus está dizendo aqui, não se cansem. Se há alguma promessa na Escritura, não se cansem de fazer o bem, porque em tempo oportuno colherão, se não houverem desfalecido. Isso é promessa, meus irmãos. E eu não sei como fazer melhor o bem ao próximo, senão pregando o Evangelho para ele. Pregue o Evangelho, ao tempo oportuno você colherá, se não houver desfalecido. Recobre suas energias, garanta que você está pleno para continuar pregando o Evangelho àqueles que você ama. Para que você descubra de maneira doce que o amor que você sente pelos teus parentes, amigos e familiares é o mesmo amor que Deus sente. É o mesmo amor que Deus tem. Eu oro e falo, Senhor, eu amo tanto. Minha oração, eu só peço que o Senhor ame também. Eu só peço que o Senhor nutra esse mesmo carinho, esse mesmo afeto que eu tenho também. Porque se Deus ama aqueles que nós amamos, irmãos, o jogo está ganho. O jogo está ganho. E é nosso dever falar deles para o nosso Deus. E pregar para eles sobre o nosso Deus. Sobre a bondade, a misericórdia e a paciência do nosso Deus contra os pecadores penitentes. Eu amo pertencer a Cristo. Não tem lugar melhor do que Ele. Porque pelo menos na boca tem gosto doce. Fique de pé, eu quero orar com você.